Ok. Olá, bem-vindo às Conversas para Avançar, todas as quintas-feiras às 6 da tarde, hora de Lisboa. Eu sou Paula Gonçalves Pereira, sou coach profissional e com mais duas colegas minhas coaches, a Paula Capaz e a Maria João Martins, criámos já há 4 anos a marca Coaching PT, uma marca que existe para fazer avançar e que é PT de para ti para todos. É de Portugal, mas também é de para ti para todos. E mais recentemente lançámos um desafio a nós próprias e aos nossos convidados, que são as Conversas para Avançar. Conversas em que nós, todas as semanas, fazemos um convite a uma pessoa que nos é querida e próxima e que desafiamos para nos vir contar o que é que a fez avançar até ao momento em que se encontra. Hoje comigo tenho o Vasco Medina Celi, que é o meu coach. Eu faço parte de uma organização que é a International Coaching Federation, que nos desafia sempre e, portanto, enquanto coaches, nós também devemos ter sempre experiência a ser clientes de coaches. E o Vasco é o meu coach, com muito gosto, e hoje venho aqui apresentá-lo. Olá, Vasco. Olá, tudo bem? Estou me sinto lisonjeada aí pelo convite. Vasco, para quem não o conhece, quem é o Vasco? Como é que se apresenta? Bom, eu hoje sou coach. É uma carreira que começou já faz bastante tempo. Eu comecei trabalhando mais como executivo, fui executivo durante muitos anos e nessa função executiva eu acabei sempre sendo chamado a coordenar assuntos mais técnicos, né? Planejamento estratégico, desenvolvimento de pessoas, mesmo a parte de tecnologia, processos, coisas assim. Com isso, eu tive muito contato com consultores. A gente trabalhava com apoio de consultores nessas especialidades. E, em dado momento da minha vida, eu me vi insatisfeito com os rumos que a empresa estava tomando. Ela passou por uma crise de sucessão. E eu falei, eu quero experimentar ser consultor. Aí entrei em contato com alguns amigos consultores, que eu já tinha vários nessa altura, né? E acabei assumindo um escritório de consultoria no Brasil, mas é um escritório do Rio, durante 5 anos. Depois desse período, eu acabei recebendo convites para assumir novamente funções executivas, fiquei oscilando um pouco entre ser executivo ou um consultor. Acabei chegando à conclusão que era um ser híbrido mesmo, eu tinha um pouco de interesse por as duas coisas, me davam prazer, os desafios, né, da função executiva, os desafios da consultoria. Fiquei pacificado com isso, desisti de ficar pensando que se eu ia ser consultor, se eu ia ser executivo. E acabei recebendo um convite para entrar na Fundação Getúlio Vargas, que é uma instituição grande no Brasil. Ela tem várias unidades, a maior parte das unidades são unidades de ensino, mas ela tem uma unidade, que é o Instituto de Economia, né? IBRE, Instituto Brasileiro de Economia, que trabalha basicamente na produção de estatística econômica e de pesquisa econômica aplicada. A minha formação básica é economista, quer dizer, eu esqueci de mencionar isso. Na verdade, eu me formei em economia e depois eu fiz um curso de pós-graduação em administração de empresas. Comecei a trabalhar muito cedo em administração de empresas, praticamente de economia mesmo, eu fiz só os estágios. Mas entrei no INPE, né? De novo, esses meus 2 anos, entrei como consultor. 2 anos depois eu estava como executivo, fiquei como executivo muito tempo. Com o tempo eu fui sendo conduzido para funções mais de assessoria à direção, assessoria mais para assuntos mais estratégicos, inclusive o próprio planejamento estratégico. E, em dado momento, entrou um executivo novo que propôs que fizéssemos uma experiência de coaching para executivos. E o diretor do IBRE pediu, então, que eu examinasse essa proposta, verificasse se valia a pena a gente experimentar. E assim eu fiz. Eu
procurei me inteirar mais, quer dizer, até foi prazeroso, porque eu descobri que coaching tinha crescido e se desenvolvido muito, quer dizer, então fiquei bem mais animado realmente com a ideia do coaching. Entrei em contato com várias empresas que trabalham com isso e acabei optando pela própria empresa que foi recomendada, que foi a que mais me convenceu em relação à proposta. Aí aplicamos inicialmente para o diretor, um superintendente ligado diretamente a ele e toda a equipe de gestão desse superintendente. Fizemos uma avaliação depois e foi uma avaliação muito boa. Todos acharam que valeu muito a pena. Então, o diretor pediu que aquela experiência fosse estendida a todos os que estavam ligados diretamente a ele. E aí eu me incluí, né? Eu passei a ser um coaching, né? E dentro desse processo de coaching surgiu a ideia de eu me tornar um coach interno. De uma certa maneira, algumas pessoas percebiam em mim um pouco de aplicação intuitiva do coaching e associavam muito a minha maneira de atuar, de agir, de interagir com eles, muito próximo ao conceito de coaching. Aí eu me entusiasmei pela ideia, o meu coach me orientou para fazer a minha formação. Eu fiz a formação no Erickson College, e primeiro em coaching individual, depois em coaching de equipe, e comecei a aplicar internamente. Hoje em dia, eu continuo ainda no IBRE, cada vez mais coach, cada vez menos assessor para assuntos estratégicos. E me sinto muito feliz por ter tido essa oportunidade, porque foi uma coisa que me encantou muito. Acabei entrando para a ICF, né, a International Coaching Federation, no capítulo do Rio, assumi uma diretoria de responsabilidade social. A gente oferece coaching pro bono para organizações sociais que tenham projetos de impacto. Isso também tem me dado, né, muita satisfação, tem sido uma experiência muito boa. Então, é mais ou menos a minha trajetória até aqui, Paulo. É muito giro porque o Vasco, é engraçado ter sido um diretor mais jovem que propôs esse projeto e que envolvia coaching e ter sido, entrou no coaching pelo lado do cliente. Como foi ser cliente de coaching? É muito interessante ser cliente de coaching. Foi uma experiência extremamente rica. Me fez refletir sobre coisas bastante importantes, né? Até hoje, acho que impactou minha vida desde aquela ocasião até agora. Isso é que é interessante, não é? O facto de criarmos um espaço para refletir faz-nos mesmo ter um impacto e alterar coisas para sempre, não é? Isso, exatamente. Algumas mudanças são para a vida, né? E outra coisa que é legal também que é uma coisa muito comentada, e é verdade, todo mundo que já viveu isso sabe, a gente está aplicando o coaching num contexto de trabalho, né? Mas os efeitos, os impactos são para você em todos os planos, inclusive no plano pessoal, plano familiar. Quer dizer, normalmente, quando você está tendo benefício de um processo de coaching, as pessoas com que você se relaciona todas percebem uma melhoria, né? Até comentam às vezes. Quais foram as principais reações que tiveram? Olha, eu acho que a gente fica muito forte na escuta, mais forte do que nunca. Quer dizer, de alguma maneira eu devia ser meio forte, mas acho que aquilo vai ficando mais forte. A gente fica desenvolve muito assim, a capacidade de provocar reflexões nas pessoas, né? Que eu acho que também é de grande utilidade, né? Acho que também diminui o julgamento, né? Porque a gente tem a tendência natural a julgar, né?
Mas aí o coaching nos dá aquela ideia assim, olha, evita o julgamento, né? Você quer ajudar a pessoa, não aconselhe nem julgue, né? Deixa ela descobrir os seus caminhos, né? E é isso a gente assume no dia a dia também, isso faz muita diferença, né? Parece Eu uma acho. coisa tão simples, não é? Ouvir mais, dar espaço para as pessoas falarem, não a julgar. Parece uma coisa tão simples, mas, no entanto, que é pouco feita. Exatamente, exatamente. É simples mesmo. Eu sempre fico muito impressionado com os benefícios da escuta. Vários clientes com dificuldade enorme de escutar, e a gente tratando isso, e aí quando a pessoa começa a progredir, ela começa realmente a escutar melhor, aquilo provoca uma transformação enorme em todos os relacionamentos dela, né? E uma série de questões ali. Consegue ouvir? Faz. Desculpe, a tela tinha sumido. Uma série de questões eles se resolvem, né? Às vezes o coaching às vezes está trazendo muitas questões de relacionamento, aí de repente quando ele começa a perceber o valor da escuta, aquilo vai se dissipando, né? Porque na verdade a partir do momento que ele aprendeu a escutar bem, muita coisa se resolveu, né? Isso eu acho uma coisa fantástica, e é muito forte dentro do coaching, né? Nessa organização em que o Vasco esteve e que contratou coaching, fizeram coaching individual, onde ter feito também coaching de equipa, é a Fundação Getúlio Vargas, é isso que nós temos aqui em Portugal, podemos não conhecer tão bem, como se chama? A instituição é onde eu trabalho é a Fundação Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. E que impacto sentiu que teve esse trabalho de coaching? Dentro do que pode dizer, porque a maior parte do coaching é sempre muito confidencial, não é? Dentro do que nos puder dizer. Teve um impacto muito grande. Eu percebo que realmente a gente está criando ali no IBRE, né, nessa unidade onde eu trabalho, uma cultura de coaching. Então, hoje em dia, todos os executivos já fizeram, e muitos já fizeram mais de um coaching. Além do nível imediatamente abaixo também, acho que mais de 50% já passaram por coaching. Eu, quando comecei a trabalhar internamente, o que eu fiz? Eu me reunia com executivos e falava, olha, eu vou começar um trabalho, você tem alguma pessoa que você gostaria de recomendar que fizesse coaching? E aí eu, com esse tipo de interação, a gente definiu um grupo, umas 6 pessoas para começar um processo de coaching. E era avaliado, bem avaliado, tudo isso foi num crescendo. Aí começaram a haver demandas espontâneas, né? Inclusive, eu comecei a aplicar o coaching de equipe por demanda espontânea. Eu sempre achei muito importante o coaching de equipe. Quanto mais eu aplicava o individual, mais eu sentia que estava fazendo falta de equipe, né? Porque quando você tem um problema na equipe, a pessoa, no individual, ela consegue conviver melhor com aquela situação. Mas você percebe que tem um problema que tem que ser resolvido dentro do contexto da equipe. E aí começamos a aplicar também. E hoje em dia, você percebe quando se fala de cultura de coaching, você percebe que quem passou por coaching e começa a aplicar certos conceitos, né? Escutar melhor, não julgar, uma série de coisas importantes passam a ser do dia a dia do líder, né? O que está a dizer é que é útil para uns líderes, mas depois, e isso tem logo impacto, mas se houver também o trabalho com as equipas, a cultura e a postura de coaching começa a estar mais alargada em toda a organização e isso tem mais impacto. E para si, qual foi o principal desafio ser coaching interno? Porque é colega e coach. Como é que isso funciona? Aí você toca num ponto que é realmente delicado. O problema do coaching interno é que a gente tem que manter um clima de confiança importante, confidencialidade é extremamente importante. E separar também os assuntos, né? E eu tenho, acho que, conseguido
lidar com essa questão relativamente bem, mas em dados momentos eu tive que me afastar um pouco, né? Por que eu digo isso? É porque, de uma certa maneira, o meu coaching se estendia ao diretor, né? É natural, né? Não eram sessões, né? Mas é o tipo de relacionamento ali. E aí, eventualmente, algumas questões acabavam percolando toda a organização, em que ele pedia aí o meu apoio não como coach, né? Aí como um profissional mais experiente. E quando acontecia coisas desse tipo, dependendo da situação, eu dava uma recuada. Então, o que é recuar, né? As áreas mais envolvidas eu não atendia, porque ia complicar. Aí eu procurava atender uma área que estava mais afastada daquela questão que estava em mudança, que estava, vamos supor, havia algum risco de contaminação, né, dos papéis. E assim eu fui caminhando. Ou Mas seja, existe realmente isso. é sempre muito importante as tais competências do coach de gerir os conflitos de interesse, a confidencialidade, as sensibilidades. Exatamente. E outra coisa que eu fiz também para, vamos supor, lidar com isso é que muitas vezes eu propunha o coach externo. Entendeu? Quando eu percebia que havia algum risco de essa questão da confiança ou da confidencialidade sofrer algum abalo, eu recomendava um coach externo. Então, nós, E durante esse período, muitos coaches é muito externos. bonito isso, não é? Essa capacidade e essa transparência e tranquilidade de quando é que são os trabalhos para mim e quando é que são trabalhos que eu não devo estar. Isso faz parte muito das competências e das regras de conduta da International Coaching Federation e que todos nós assinamos esse código de ética e temos que ter isso em atenção. Ou seja, não é só o negócio e o dinheiro e o que nos interessa, mas também o que interessa ao sistema que nós atendemos. É isso? Isso mesmo. Isso mesmo. A gente tem que estar muito atento a isso e tomar muito cuidado. Mas eu acredito que tudo com as orientações da ICF e bastante bom senso, a gente consegue administrar e evitar conflitos, né? O que sente que mais contribuiu para ter avançado até ao sítio onde está hoje? Olha, eu acho que até foi uma coisa relativamente fácil, que é um interesse genuíno mesmo no desenvolvimento das pessoas. Eu sempre tive isso muito dentro de mim mesmo, entendeu? Assim, era nítido que estava instalado ali. Então, isso te leva ao coaching com uma certa facilidade, né? É uma ligação forte. Quando as pessoas diziam que, de alguma maneira, intuitivamente, eu trabalhava como um coach, né? Por trás disso também estava um interesse genuíno no desenvolvimento da pessoa, né? Não apenas uma mentoria, no sentido de faça assim, porque isso vai dar certo, mas um pouco de ajuda a ele se desenvolver mesmo, para conseguir descobrir os seus próprios caminhos e soluções, né? Isso sempre, tá? Eu não sei explicar, Paulo, como é que se instalou, não, mas em dado momento eu percebi que estava instalado. Que era útil e que dava jeito, E agora no futuro, quais são para si os passos que o podem fazer avançar no futuro? Olha, no futuro eu continuo dentro um pouco dessa linha, mas eu gostaria de aprofundar mais nessa questão da cultura de coaching. Eu acho que isso realmente é uma realidade importante. Tenho até lido bastante, e isso está sendo confirmado por vários estudos e pesquisas, e é um assunto que eu acho que eu posso aproveitar toda a minha experiência, entendeu? Eu posso reunir um pouco da experiência e competência que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Então, eu estou muito motivado a trabalhar mais dentro do desenvolvimento de cultura de coaching dentro das organizações. Nós estamos a terminar a nossa conversa. Há alguma pergunta que gostava que eu lhe fizesse e que não fiz?
Eu acho que não, acho que você fez perguntas muito boas. Eu agradeço as suas perguntas. Muito obrigado, Vasco. E nós continuamos a ver-nos às quintas-feiras, às 6 da tarde, no LinkedIn, no Instagram e no Facebook da Coaching PT. Obrigada por nos ver e ouvir, agora online.